Bom, agora que nós já conhecemos a equação de conservação da massa e da quantidade de movimento, a gente pode ver alguns exemplos de escoamentos incompressíveis laminares, né? Então, eu vou colocar, a gente vai começar com dois que são fundamentais, né, e que têm bastante aplicação. Então, um deles é o escoamento de cohete plano. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, a gente vai ver o que é esse tipo de escoamento e vamos aplicar as equações tanto de conservação da massa quanto de quantidade de movimento para obter o campo de velocidade, vazão e as tensões, né? E com as tensões a gente consegue calcular a dissipação, potência gasta e por aí vai, tá? Forças, né? Torques necessários e por aí vai. Então, o que é o escoamento de cohete plano? Então, é o escoamento 2D, é isso que está marcado aí deve estar aparecendo aí na tela. É a gente tem um substrato, né, e uma placa em cima. Entre os dois a gente tem o fluido. Né? A gente vai considerar agora fluido incompressível. Então, para facilitar, vocês podem considerar um líquido, por exemplo. Né? E a parede de cima se move com a velocidade v0 e a parede de baixo está parada no nosso sistema de referência XY aqui. E eu tenho uma folga H entre os dois, a gravidade está para baixo nesse caso. Né? Então a gente vai ver que a gente tem um escoamento linear. Né? O perfil de velocidade ele é linear nesse caso. Ele vai fazer alguma coisa parecida. Então é como se eu tivesse uma placa que desliza em cima de outra e entre as duas a gente tem um fluido. Tá? Um fluido de forma que eu tenho escoamento incompressível. Então eu tenho um líquido, por exemplo. Né? Então, qual a aplicação prática disso? A primeira coisa que a gente pode se perguntar. Né? Então a gente pode imaginar o seguinte. Ó. Então imagina um mancal. Né? então vocês já devem ter visto isso em alguma outra disciplina. Né? A gente tem um mancal, então tem um eixo aqui. Eu desenhei aqui isso que está achurado, que está girando com a velocidade ômega, a velocidade angular ômega. Né? Tem um diâmetro D maiúsculo. E aí eu tenho aqui uma carcaça. Né? Então isso tudo aqui de fora é como se fosse a carcaça e isso aqui é a folga. Né? Então, esse eixo está girando. Na folga eu tenho um óleo. Normalmente a gente vai pôr um óleo, né? Se for uma aplicação em mecânica. Né? E esse eixo está girando e o fluido aqui ele vai estar se movendo. Né? E o movimento é causado pelo eixo. Então, se eu tiver, por exemplo, é o que acontece normalmente no motor, né? Num compressor, por exemplo, né? O diâmetro é muito maior que a folga. Né? Essa folga é muito pequena. Né? Então, se a minha folga é muito menor que o diâmetro, né? E epsilon sobre d, minha folga eu chamei de epsilon. Epsilon sobre d é muito menor que 1. Né? Se eu der um zoom nessa região, eu vou ter algo que é praticamente plano. Né? Ou seja, essa curvatura, né? ela vai ficar muito pequena. Né? Então, se eu der um zoom nessa região, o desenho aqui está exagerado a folga para a gente poder enxergar. Se eu der um zoom nisso aqui, eu vou chegar em algo desse tipo aqui. Né? Ou seja, eu teria uma curvatura aqui, mas ela é desprezível. Né? Então, a gente tem o nosso coete plano. Né? Então, por definição, é como se fosse um mancal, ou coete plano. Quem está causando o movimento é a placa de cima, é o movimento da placa de cima. Ela está arrastando o fluido. Né? Então, pela condição de não deslizamento, né, que vocês conhecem desde McFlu 1, né, a velocidade da partícula de fluido que está em contato com essa placa de cima tem a mesma velocidade da placa de cima. Então, a velocidade aqui em cima é v0. Embaixo, a velocidade, de novo, né, da partícula de fluido que está em contato com a parede, a velocidade da parede é zero. Né? E aí eu causo acabo tendo esse perfil linear que a gente vai encontrar. Né? Então, por definição do escoamento de Coete, quem está movimentando o escoamento é o cisalhamento, né? é a velocidade da parede de cima. Então, eu não tenho gradiente de pressão, né? eu não preciso de gradiente de pressão tá? na direção longitudinal. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, o escoamento vai ser incompressível, é o que a gente está vendo, a gente vê zero. Regime permanente, a gente vai considerar regime permanente. Então, isso aqui é uma placa infinita, tá? Então, aqui eu pus, não sei se está dando para enxergar na figura, eu pus um quebrado que é assim, né? Meio faz alguma coisa que oscila, que é assim, para mostrar que uma placa ela não terminou ali, tá? É como se fosse uma placa infinita, né? Nesse caso aqui é fácil imaginar, né? Eu sempre volto para o mesmo lugar, então eu tenho alguma coisa que é infinita. Né? Se a minha velocidade angular aqui estiver constante, então vou ter alguma coisa que está em regime permanente, né? Ok. Depois o escoamento é totalmente desenvolvido. O que a gente quer dizer com isso? Que nada varia em x, né?
Então, minha velocidade aqui, ela é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui. Elas variam em y, mas em x não. O escoamento é totalmente desenvolvido. O meu perfil de velocidade aqui é o mesmo que eu tenho aqui, né? E é o mesmo que eu vou ter lá para frente, né? No caso do Mancal é fácil ver porque eu volto para o mesmo lugar, inclusive, né? 2D e sem gradiente de pressão em x, dp dx é zero. Quem está movendo o fluido é o cisalhamento. Então, a gente pode começar a resolver isso aqui, né? Como é que eu vou resolver essa equação, esse problema com essas variáveis que estão aqui, né? Eu vou aplicar a conservação da massa e da quantidade de movimento. Então, vamos começar com a conservação da massa. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Conservação da massa. O que a gente viu? O escoamento ele é incompressível. Então, eu tenho divergente de V igual a zero, certo? Divergente de V em coordenada sistema de coordenada cartesiana, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar du dx mais dv dy igual a zero. Certo? Ok. E aí, o que eu tenho? Como é que eu resolvo essa equação? A gente acabou de ver que o escoamento é totalmente desenvolvido. Então, o meu u ele não varia com x, ele só pode variar com y. Né? A gente acabou de ver que du dx é zero. Então, isso aqui é zero. O escoamento é escoamento totalmente desenvolvido. Né? Vem da própria definição de escoamento de Coete. Como é que eu integro isso aqui, dv dy igual a zero? Eu tenho que lembrar que isso aqui é uma derivada parcial, né? Então, em princípio, isso poderia ser uma função de x, né? Não necessariamente uma constante, né? Mas, né? Então, eu tenho que lembrar que o meu escoamento ele é totalmente desenvolvido. Eu não posso ter uma função de x. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu for integrar esse pedaço aqui, né? Se eu for integrar isso aqui, a gente vai achar o quê? Eu vou achar que eu teria o quê? V, né? Ele seria o quê? Um V de x, ó, né? Porque isso aqui é uma derivada em y, é zero, então eu poderia, se isso aqui for verdade, a derivada vai dar zero também em y, né? Mais uma constante, né? Mas eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a gente viu o quê aqui? A gente viu que o escoamento é totalmente desenvolvido, né? A gente viu que dv dx é zero. Então, isso aqui tem que ser zero. Isso aqui não pode existir, né? Isso só pode ser uma constante, né? Então, se isso aqui só pode ser uma constante, eu somo com outra constante, vai me dar uma constante. Então, o resultado que eu tiro daqui é que V igual a uma constante. Tá? Então, não necessariamente é essa aqui, né? Essa aqui vai me dar uma outra constante, eu posso somar as duas e vai me dar uma constante. Né? V é uma constante, certo? Então, vou escrever aqui, igual a uma constante. E aí, o que acontece? Eu tenho a minha condição de contorno. Né? Eu vou aplicar a minha condição de contorno agora. Né? O que a minha condição de contorno mostra? Se a gente olhar o diagrama, em y igual a zero, minha velocidade tem que ser nula. Né? Porque eu tenho a condição de não deslizamento, então o meu U tem que ser zero, e o meu V tem que ser zero por uma questão de impenetrabilidade. Né? O meu fluido não pode atravessar a parede, certo? Então o meu V na parede tem que ser zero também. Né? Minha componente Y da velocidade. Né? Então, quando eu aplico a minha condição de contorno nisso aqui, né, eu vou ter que em Y igual a zero, eu tenho que V igual a zero. U também, né? Mas V igual a zero. Né? E, claro, em Y igual a H também, né? Porque eu não posso ter velocidade perpendicular à parede, né? Não pode atravessar a parede. Quando eu faço isso aqui, né, e olho esses dois aqui, então isso eu chego à conclusão que a minha constante só pode ser zero. Né? Logo, V igual a zero. Então a gente obteve um resultado importante aqui, né? V igual a zero. E daqui eu sei que o meu, né, de du dx igual a zero, eu sei também que, né, então isso aqui vinha meio que do enunciado, né, vamos por assim, I de du dx igual a zero, eu sei que U igual a U de y, não pode ser uma função de x. Tá? Então, já obtivemos um resultado aqui da conservação da massa. Agora a gente pode aplicar a conservação da quantidade de movimento, porque eu já sei, ó,
vai ficar mais fácil. Na consideração de quantidade de movimento aparece o vetor velocidade. Eu sei que o meu vetor velocidade ele vai ser o quê? Vai ser um u, que só pode ser função de y, certo? E minha componente y da velocidade é zero. Então, eu só preciso me preocupar com isso aqui, né? Certo? Então, vamos lá. Então, vamos escrever, então, a quantidade de movimento. Quantidade de movimento. É a quantidade de movimento, né? A equação, ela é vetorial, né? Então, eu tenho que fazer em x e em y. Eu vou começar com a equação em y, porque ela vai dar para a gente um resultado trivial, e depois a gente vai para a equação em x, né, que vai me dar esse perfil linear de velocidades. A gente vai ver que ele realmente é linear. Né? O que a quantidade de movimento em y me dá? Né? Ela vai me dar isso aqui. Né? Vamos escrever a equação. Ela vai dar isso aqui. Ó, ρ, né? dv dt, derivada material. Né? O que é a derivada material? Então, a gente tem que abrir. Né? A gente viu isso aula passada. dv dt mais o dv dx mais v dv dy. Então, tudo isso aqui era aquele dv dt, né? Maiúsculo, d maiúsculo, né? Derivada material. Aí, esse lado aqui, que a gente viu que a gente tinha? Menos dp dy. Aí, eu tinha mais ρg, né? Mais ρgy, né? Então, a gente pode pôr assim, ó, mais ρgy. Esse gy, pelo nosso sistema de coordenada, é menos g, né? Que é igual a menos módulo de g. Só lembrar da figura, vocês podem voltar. Desculpa, no vídeo não está aparecendo. Vocês podem voltar no vídeo, né? Vocês vão ver que isso aqui é verdade, né? Mas o né, Laplaciano de v, né? Porque essa aqui é a componente y. dx, derivada segunda, em y. Então, isso aqui tudo é a nossa componente y. O que isso vai dar? Né? Então, a gente tem aqui, ó, regime permanente, né? A gente tem que v é zero. Eu sei que v é zero, de novo aqui, né? V é zero. Tudo isso aqui vai ficar zero. Esse cara aqui ele pode existir. Esse aqui ele vai existir. Né? Vai me dar menos g. Né? E v é zero. Por isso que eu comecei por essa equação. Né? Então, o que essa equação vai dar para a gente no fim? Né? Ela vai dar para a gente o seguinte. Ela vai dar aqui dp dy, são os únicos termos que sobraram, né? Igual, né, a menos, né, ρg. Certo? Onde g é o módulo aqui da gravidade. Está, né? Apontando no sentido negativo de y. De forma, então, que a gente obtém que P é igual a uma pressão de referência. Isso aqui é uma derivada parcial, né? Eu vou ter uma pressão de referência, né? Menos ρgy, certo? Então, a gente obtém a pressão hidrostática, né? A componente y é a pressão hidrostática, certo? Então, ela varia com y, né? Porque eu tenho uma carga hidrostática, igual vocês viram em McFlu 1. Então, a pressão ela varia, né? Embaixo ela vai ser maior que em cima, porque eu tenho o peso, né? A pressão relativa ao peso do fluido, né? Cada vez que eu, né, vou mais para baixo, eu tenho mais fluido em cima. Né? Então, é dado por essa equação. O menos está aqui, porque a gente pode, por exemplo, pegar a pressão de referência em cima. Né? Conforme eu venho para y cada vez mais para baixo, eu vou diminuindo o valor de y, então eu vou aumentando a pressão conforme eu venho para baixo, certo? Então essa daqui é o resultado em y.